Hoje é um dia bem especial, até fico emocionada. Hoje é um dia da gente falar de Krishna e até coloquei um mantra para nos inspirar e nos conectar. Hoje teremos uma convidada muito especial, a nossa querida Amanda Gorski, né? Um coraçãozinho tomado pela energia de Krishna. E ninguém melhor do que ela para falar sobre ele. Então estamos no aguardo da Mandinha chegar para que ela possa começar a falar. Oi, Eric. Oi, Marinês. Oi, Amandinha. Bom dia. Amandinha, queria, antes de mais nada, eu gostaria que a gente cantasse o Mahamantra juntas. Sim. Para que a gente pudesse sintonizar o nosso coração, né? Perfeito. E sintonizar eu, você, Krishna e todas as pessoas que estão nos ouvindo, todas as pessoas que já estão presentes agora e que ainda vão entrar, porque o tempo é relativo. Sim. Então, que todos que tenham acesso a essa live direta, ao vivo ou gravada depois, que possam de alguma forma se deixar permear pela energia de Krishna. Então, te passo a palavra. Então, existe um verso que diz assim: eu vivia na escuridão da ignorância, mas o meu mestre espiritual me trouxe a tocha do conhecimento. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, presto minhas reverências aos meus mestres espirituais, aos mestres de todas as religiões. Presto minhas reverências a esse Mahamantra que é tão poderoso e tão amoroso. E convido agora a gente cantar um pouquinho desse mantra, num ritmo simples que todo mundo consegue, para que a gente entre nesse clima, como disse a Rebeca. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Só vou abrir aqui rapidinho. Tá. Mais luz para nós. Bem-vindos todos, então, à energia de Krishna. Eu fico muito emocionada de trazer esse tema, porque eu acho que como acho que a grande maioria que nos conhece sabe, é a minha grande motivação de vida, essa conexão espiritual. É por isso que eu levo as pessoas, a gente leva as pessoas para a Índia. E a energia de Krishna me tomou desde a primeira vez que eu tive contato com ela. Então eu fico muito emocionada de trazer você, Amanda, para poder falar um pouco das histórias, né? Para quem já tem essa conexão, tenho certeza que reacende toda vez que a gente escuta, né? E para quem ainda não conhece, para que se dê essa chance de também sentir esse néctar de amor, né?
E, Amanda, antes da gente entrar propriamente no tema, eu gostaria que você falasse assim, brevemente sobre você e a Índia, você e Krishna, para que as pessoas que ainda não te conhecem. A Amanda, ela trabalha conosco, ela é uma das nossas guias lá na Índia, especialmente de um grupo voltado à energia de Krishna. Mas gostaria que você se apresentasse um pouco para que as pessoas te conhecessem um pouquinho mais. Uhum. Então, Enquanto eu me recomponho. vai aproveitando, respira fundo. Meu nome é Amanda Goski, meu nome espiritual é Achyuta Priya Devidasi. A minha história com a Índia, eu acho que é de muito tempo atrás, que não se pode contar, mas nessa vida eu ganhei esse conhecimento quando eu era bem pequenininha, através do Luiz, que é nosso grande amigo em comum, que é como meu tio. E ele nos falou sobre Yogananda e sobre Satya Sai Baba. E foram essas personalidades que me aproximaram da Índia, que me fizeram entender que a minha angústia e a minha insatisfação poderiam ser preenchidas. E a partir disso, eu fui estudando, eu fui me aprofundando. E aos 14 anos, eu fui a primeira vez para a Índia com a minha família. Foi uma experiência fantástica, lá em Prashant Nilayam, com Satya Sai Baba. E depois, aos 16 anos, eu me iniciei no movimento da consciência de Krishna, onde eu consegui me sentir plenamente em casa. É como se eu tivesse, assim, ido para casa da minha avó, sabe? Quando você se sente totalmente à vontade. Nesse momento, quando eu fiz 18, quase 18, eu fui para a Índia, para Vrindavan, na cidade de Krishna, a primeira vez. E essa viagem para Vrindavan mudou totalmente a minha perspectiva, porque eu entendi o poder de um local sagrado. Eu entendi por que as pessoas fazem a peregrinação. Eu comecei a vislumbrar o poder que você caminhar com consciência na Índia tem sobre a nossa vida. É um efeito, muitas vezes, devastador, mas no bom sentido. Sai muita coisa e entra muita coisa, então é muito poderoso. E então, sucessivamente, eu passei aí para a Índia, fui novamente. E em 2017 eu tive a honra de ir com você, porque minha professora de hipnose, a Inês Marcel, me convidou à época. Tinha muitos anos que eu não ia para a Índia. E eu falei, nossa, ir para a Índia de novo. E aí acabei indo com você e com o Mohan, e foi maravilhoso. Nesse momento, é como se eu tivesse feito uma reconexão, que eu tinha esquecido há um certo tempo. E ali com vocês, especialmente em Vrindavana, lá no Imlitala, na margem do Yamuna, ali eu falei, uau, essa sou eu. Essa sou eu e é essa quem eu quero ser daqui para frente. E então, depois disso, muitas coisas foram acontecendo, muitas mudanças na minha vida, mas a Índia sempre ali, constante, me dando amor, como uma mãe. A gente fala que é a mãe índia, não é? E não é por acaso. A mãe, ela sabe o que o filho precisa, mesmo que a gente não queira. Então, a Índia foi me nutrindo dessas experiências, desse amor. E aqui tô eu, depois de tantos anos. Encontrei vocês em Vrindavan também, não por acaso. De E novo. vocês, com tanto amor, com tanta, sabe, com tanta amizade, me convidaram para trabalhar com vocês. E eu fiquei assim, meu Deus! Porque era algo que eu nem imaginava e foi a melhor coisa que me aconteceu. E desde então, com os nossos grupos, tanto com a peregrinação do Yogananda, Índia Sagrada, Índia Mística, tantas experiências que eu tive junto com vocês, ou sozinha também. Mas eu sinto que a gente está sempre junto com essa unidade, sabe, da Govinda Turismo. Então, para mim é uma honra estar aqui. Para mim é um presente poder exercer um trabalho que tem esse lado espiritual. Isso aí é o melhor presente que eu poderia ter ganhado na vida. Verdade. Eu entendo bem esse teu sentimento de poder juntar esse lado profissional justamente com o lado espiritual. Assim, para mim é um privilégio também que a gente sente aqui de poder exercer ao mesmo tempo a questão do Dharma, unindo o profissional e o espiritual. Sim. E então é isso, Amandinha. Então, nossa, eu estou completamente tomada. Desculpa, eu não sei o que aconteceu. É muito forte essa energia, porque a Índia, ou a espiritualidade, ela não tem tempo e não tem espaço.
E para vocês terem uma noção da potência, como a Amanda está bem colocando, a potência de um local sagrado, se você se conecta com o local, olha só, eu estou completamente assim, fora de. Não consigo nem me expressar, assim, porque eu tenho Na vontade verdade, você de. está dentro, o resto aqui está fora. Eu tenho vontade de ficar, ou meditar, ou cantar, de voltar para dentro, porque a potência ela é muito poderosa e é só você se reconectar que ela está aqui, presente, aqui e agora, porque a mãe Índia, Isso. ela está em todos os lugares, né? A espiritualidade, ela está em todos os lugares. Sim. E eu fiz um pequeno planejamento com a Amanda, pessoal, sobre como seria essa exposição, né? E eu penso assim, para que aquelas pessoas que ainda não conhecem Krishna, então a gente dá um panorama primeiro geral, Claro. localizar dentro desse panteão mitológico hindu gigantesco, aonde se localiza Krishna, né? Para que a gente compreenda dentro de um contexto maior, que é a cultura védica, e aí depois ver quais as linhas que estão conectadas espiritualmente com esse ensinamento, para daí chegar nas histórias de Krishna propriamente ditas, que esse era o convite. Então, gente, o Claro. néctar das histórias virão um pouquinho mais para frente. A gente vai começar, então, dando esse panorama para a gente compreender para quem ainda não conhece. Então, passo a Certo. palavra. Krishna tem um mantra, um pranama mantra, um mantra de boas-vindas, de reverências, que a gente diz assim: Hey Krishna Karunasindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute. Então ele já nos revela quem é Krishna. Ele diz: Hey Krishna Karunasindhu, ó Krishna, você é o oceano de misericórdia. Dinabandhu Jagatpate, você é o amigo de todas as almas. Gopesha Gopika Kanta, você é aquele que encanta e inunda a mente das gopis, das vaqueirinhas de Vrindavan. Radha Kanta Namostute. E eu presto reverências a você que é o amado de Radha, Radha Kanta. Então Krishna, ele é tudo. E ele vem dentro daquele contexto Brahma, Vishnu, Shiva, né, que é a trindade do Senhor Supremo. Uhum. E ele vem para o mundo material através da energia de Vishnu. Então, ele é considerado o 8º avatar do Senhor Vishnu. Ah, que lindo, Rebeca! Uau! Isso mesmo, Brahma, Curte. Vishnu, Pena que não Mega pode e tirar eu Shiva. dali, porque ficou bem em cima Não, de fica aí, Shiva, tá mas dá para ótimo. compreender, né? Então, a Isso. trindade. Então, e Vishnu, que aqui está no meio, né? Ele é o aspecto que materializa as coisas vindas do mundo espiritual para o plano material. Então, todos os avatares passam através dele. E, na verdade, cada avatar do Senhor, cada representação, cada encarnação do Senhor é uma só. Deus é um. A gente nunca pode achar que porque existem tantas formas, nós somos politeístas. Não, nós somos monoteístas. Krishna é um só, Deus é um só. Porém, ele se manifesta em tempos e circunstâncias diferentes para ajudar os seus devotos e para iluminar os planetas nos diversos universos materiais que existem. Então, Krishna veio aqui para a nossa Terra há 5.400 e poucos anos atrás. Eu vou falar 5.400, pode ser um pouco mais, um pouco menos. E ele se manifestou pela necessidade que, naquele momento, a Terra estava passando em ver as atividades do Senhor e resgatar a espiritualidade. Todas as vezes que existe uma crise espiritual no planeta, que existem problemas ou que se esquece a verdadeira instrução espiritual, o próprio Senhor vem e se manifesta. Então, vendo a situação que a Terra estava no final da era passada, que se chama Dwapara Yuga, Krishna misericordiosamente descendeu do mundo espiritual lá de Goloka Vrindavan, com todos os seus amigos, com a sua amada Srimati Radhika, e veio para a Terra, e especificamente em Mathura, Vrindavan,
que é onde a gente vai focar mais hoje, a nossa conversa, que por isso se tornou um local tão especial e até hoje visitado e respeitado e venerado entre tantos locais sagrados da Índia, né? Uhum. Então, eu posso falar agora de quando Krishna veio? Sim, pode ser. Então, Tá. acho que antes, Amanda, para as pessoas se localizarem, então, assim, quais são as literaturas Ok. sagradas do hinduísmo que conta as histórias de Krishna? Porque eu me lembro nitidamente a minha angústia de saber aonde está escrito tudo isso, né? Eu Sim, sempre ficava muito pensando pouco. aonde que está escrito tudo isso. Então, Sim. Então, tudo porque tá, fala. que... Pode falar. Não, não, pode falar, senão eu começo a falar, não Tá fala. bom. Pode falar. Tudo isso que eu vou falar para vocês está fundamentado nos Vedas. Mas que parte dos Vedas? Porque os Vedas são uma literatura muito extensa. É muito difícil, muitas vezes, a gente especificar. Mas Krishna, ele aparece em vários momentos dos Vedas. Uma escritura que eu acho que todo mundo aqui conhece, que é essa imagem que está aí, né, que a Rebeca colocou, é quando Krishna aparece no contexto do Mahabharata, que é uma grande escritura da Índia, que é muito maior do que a Ilíada, por exemplo, que é infinitamente maior do que 100 a mil Ilíada, tem mais versos, de né? 100 100 mil mil versos. versos. Uhum. Isso. Então, é uma compilação poética e espiritual de um nível em que nenhuma outra escritura pode se comparar. Uhum. E isso não é só pelo aspecto devocional, mas é pelo aspecto científico e literário também. Essas análises foram feitas nas universidades aqui do Ocidente, Uhum. e isso ficou evidenciado, então, mostrando o poder que o Mahabharata tem. Então, E Krishna o que aparece que no conta? Mahabharata. O que que conta? Qual é a história principal do Mahabharata? O Mahabharata, ele se passa num momento em que havia uma grande crise moral no planeta. Então, duas grandes facções lutaram entre si pelo poder de governar. E, na verdade, E nesse eles eram da mesma momento, família, né? Eles isso, eram só que primos. acabaram se separando. E aí é o começo da crise moral, justamente porque quando a família começa a brigar entre si, já tem alguma coisa errada. Então, eram primos de um lado e do outro, né? Que resolveram lutar para que esse poder fosse tomado, mas o poder na Índia ele não dizia respeito apenas a questões socioeconômicas e políticas. Ele dizia respeito aos valores éticos e morais e espirituais. Tanto que todos os reis, eles eram, na verdade, orientados pelos brahmanas, por aqueles que são os mais elevados e conectados com o Senhor Supremo. Então, a política estava embaixo da espiritualidade. A espiritualidade sempre foi suprema na Índia. E quando isso começou a decair, aí aconteceu o Mahabharata, que tem uma história muito longa, envolve Draupadi, a esposa dos Pandavas. Olha, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria ler ou assistir. Tem muitos filmes, até no YouTube tem legendados, vale muito a Eu pena recomendo, assistir. gente, eu recomendo a leitura, o Contar da Glória Arieira. Quem quiser, tem completo no YouTube, acho que já está em quase 80 capítulos, 1 hora cada capítulo, mas assim, é maravilhoso. Isso. Então, no ápice desse Mahabharata, quando a grande guerra se instalou, quando chegou o momento no campo de Kurukshetra, que é essa cena que vocês estão vendo aí. Tá vendo que atrás de Cristo tem vários soldados, tem uma bandeirinha aqui em cima, tinham várias quadrigas, várias coisas acontecendo. E antes de que a guerra estourasse, antes do atacar, Uhum. a Arjuna tremeu as bases. A Arjuna falou: Meu Deus, como é que eu vou matar ou lutar contra pessoas da minha própria família, por mais que elas tenham princípios contrários aos meus? E é nesse momento de crise, de angústia, de sofrimento profundo que Krishna entra em cena como quadrigueiro, como aquele que dirige a carruagem de Arjuna e fala essas instruções que são divididas nesses capítulos do Mahabharata que formaram o Bhagavad Gita, Então, o que é Bhagavad Gita é a justamente esse diálogo, né? isso. Tanto que Bhagavat significa Senhor e Gita é a canção ou instrução.
Então, a canção do Senhor, a fala do Senhor, do próprio Senhor Supremo, é o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita, ele é estudado por todas as linhas espirituais da Índia, sem exceção. Você pode ser Vaishnava, você pode ser Shivaísta, você pode ser de qualquer, de Devoto de Lingadita, de Paramahansa Lakshmi Yogananda, devoto de Sai todas, Baba. todas essas sampradayas e também os mestres que vêm, né, da Kriya Yoga, por exemplo, Yogananda e outros, todos têm como base o Bhagavad Gita, porque são instruções que a gente chama de Loka Shiksha, que instrução para o mundo todo. Todos podem se beneficiar dessas instruções que Krishna deu para Arjuna. Cada um tem um recipiente diferente. Você pode receber um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, mas essas instruções são universais. Esse é o Bhagavad Gita explicado por Paramahansa Yogananda. Essa é a foto que eu coloquei ali. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o meu favorito, que é o de Srila Prabhupada. Tá vendo a fotinha também? Sim. Krishna. E aqui eu queria só aproveitar para falar o significado dessa carruagem. Tá. A carruagem, ela representa o nosso corpo material, que é o veículo pelo qual nós passamos nessa vida, pelo qual nós atuamos nessa vida. Os cavalos, eles são os sentidos. São 5 cavalos, 5 sentidos. Os sentidos, eles saem muitas vezes correndo, disparados. Mas quem é que precisa pegar as rédeas da inteligência? As rédeas são a inteligência. É justamente a consciência, entende? A consciência que é Krishna, que está ali, ó, guiando essa carruagem, é que vai nos lembrar da nossa verdadeira identidade espiritual. Então, o Bhagavad Gita, ele vai delineando, contando ao longo dos seus capítulos, quais são os processos pelos quais você pode retomar a sua consciência, que já é sua, já está aqui no coração. Todos nós somos almas espirituais puras e iluminadas. A gente só acabou se esquecendo pelo contato que a gente tem com a energia material. Então, para você retomar e lembrar que você é Satit Ananda, que você é consciência, você é eternidade, você é bem-aventurança, aí você segue os processos ditados por Krishna nesse Bhagavad Gita. As diferentes linhas vão focar em diferentes capítulos, vão focar em diferentes técnicas. Então, Krishna, ele dá solução para todos os gostos. Essa é a especialidade, a misericórdia do Bhagavad Gita. Uhum. E aí, Amanda, aonde estão as historinhas que você nos conta lá em Vrindavan? Por exemplo, as lilas que acontecem, aonde elas estão? Aonde elas estão escritas? Essa parte da vida de Krishna, do Mahabharata, ele já era mais velho. Né? Então, aconteceu num contexto em que ele já era rei, enfim. Mas as lilas mais doces, mais amorosas, mais lindas, que todo mundo está esperando, acontecem em Vrindavan. Em Vrindavan, que é onde Krishna passou a sua infância. E todas essas lilas foram as últimas lilas, ou seja, lilas são atividades, passatempos. Essas lilas foram as últimas a serem escritas por Vyasadeva. Porque essas lilas compreendiam uma raça, que é uma raça lila, que eu vou contar daqui a pouco, elas compreendiam um tipo de amor espiritual que nunca antes tinha sido revelado. Então, essas histórias estão no Bhagavad Purana, que é também conhecido como Srimad Bhagavatam. São 12 cantos de extensão, e Krishna aparece em muitos desses cantos. E o canto mais famoso é o 10º canto, em que acontece justamente essa dança da raça entre Krishna e as suas amigas Gopis. Então, tem também no Vishnu Purana, no Garuda Purana, existem muitos outros Puranas que contêm a Rasa Lila aí, que contêm as histórias de Krishna, porém o foco principal é o Bhagavad Purana, o Srimad Bhagavatam. E o Vishnu Purana, Radha não aparece? Ou aparece? Ela aparece muitas vezes de maneira escondida. Acontece que, por exemplo, no próprio Bhagavatam, quem fala o Bhagavatam é Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami, ele vai falando para Parikshit Maharaj, que é o neto lá do Yudhishthira, do Mahabharata, né? Ele vai contando para ele tudo o que tinha acontecido. Mas se ele falasse a palavra Radha, ele entrava em êxtase por 6 meses e não conseguia mais falar. Porque Radha é a personificação do amor mais elevado.
é aquela mocinha linda ali que está com Krishna. E Radha, ela é, então, o ápice do êxtase espiritual. Ela não é diferente de Krishna, e a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Então, por isso, Radharani, ela sempre aparece de forma velada, escondida, mas quem tem coração para ver vai enxergar Radha em todos os lugares, porque onde está Krishna, está Radha, e onde está Radha, está Krishna, sempre. Daria para se falar um pouquinho, Amanda, do simbolismo de Krishna, porque ela é azul, da pena do pavão, da flauta. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Sim, a própria palavra Krishna, Krishna significa azul, significa, mas é um azul. Sabe quando as nuvens de chuva se juntam assim, que fica meio preto, meio cinza, meio azul? Essa é a cor de Krishna. Então, Krishna é muito mais escuro do que aparece nas pinturas, normalmente. Ele é escuro mesmo. Tanto que as golpes até brincam, eu não confio nesse escurinho aí, não. Elas falam assim, não é? E esse escurinho é justamente o infinito. É de Ele é o onde tudo negão. vem. Ele é super. My God is black. Né? Então, Krishna, ele representa essa infinitude da consciência, né? De que o tudo é ele e ele está em tudo. Então, essa também é um dos significados dessa cor Shyam, que é a cor de Krishna, né? Que se chama Shyam também. Por isso o nome dele é Shyama Sundara, aquele que tem a bela compleição negra. Então, e aí a pena de pavão é uma história à parte, mas eu vou falar rápido. A pena de pavão, ela representa o afeto. Ela representa todos os sentimentos espirituais que os devotos podem ter por Krishna. E a junção desses sentimentos espirituais é Radha. Então, Krishna coloca Radha sobre sua cabeça. Ela é quem governa Krishna. Apesar dele ser o Senhor Supremo, ele sempre está com a cabeça curvada diante das emoções espirituais. É por isso que Krishna é conhecido como o avatar do amor, como aquele que distribui o amor e a doçura espiritual. Então, a flauta, ela O símbolo representa da a nossa canção do empresa Senhor. a pena de A pavão. pena de pavão. É irada. É totalmente irada. É. E a flauta, ela significa a canção do Senhor. Mas o que é essa canção, afinal de contas? Essa canção é o chamado íntimo que Krishna faz para todas as almas. Quando Krishna toca a sua flauta, e ele está tocando lá em Vrindavan agora, a gente precisa tirar as sujeiras materiais dos nossos ouvidos para ouvir que ele está chamando exatamente o nosso nome. A gente aqui ainda não está escutando. Mas quando você vai treinando os seus ouvidos através da purificação do coração, essa canção do Senhor entra e aí você volta para ele. Maravilhoso. Vamos entrar nas lilas, acho que antes de entrar em Matura, porque daí parece, não sei, veja você o que você acha melhor. Podemos falar rapidinho de Matura, porque o foco é Vrindavan mesmo. Matura Tá, é então a cidade. tá bom. Seguimos Matura. Acontecia assim, o seguinte contexto naquela época. Tinha um rei muito, muito malvado chamado Kamsa. E Kamsa, ele desafiava Vishnu. Ele dizia, eu sou melhor que Vishnu. Vocês não precisam adorar ninguém, eu sou Vishnu. Então ele queria destruir todo tipo de religiosidade, ele queria atrapalhar os brahmanas a fazerem os seus rituais, a fazerem suas meditações, a sua yoga, enfim. E quando sua irmã, que é Devaki, se casou com Vasudeva e estava grávida, ele ficou sabendo, através de uma voz espiritual, que o oitavo filho da sua irmã Devaki seria a própria encarnação de Vishnu. Então, Kamsa, olha o que ele fez. Ele prendeu a própria irmã e o cunhado nas masmorras do seu castelo, lá em Mathura. E por anos e anos, à medida em que ela ia tendo os filhos, ele foi matando um a um. Ele não teve piedade. Ele não deixou para matar o oitavo, que é a profecia. Ele matou todos, porque ele ficou com medo de ser um truque de Vishnu para encarnar. Então, quando chegou a noite, quando Devaki já estava em trabalho de parto, estava perto da meia-noite,
uma chuva torrencial caindo em Mathura. E Kamsa e todos os guardas, pela potência ilusória transcendental de Krishna, adormeceram. E nesse contexto, nesse aparecimento da lua cheia da meia-noite, Krishna aparece em Mathura. E quando ele aparece em Mathura, ele se manifesta com essa forma de 4 braços, revelando que ele é o próprio Vishnu. E ele instrui o seu pai Vasudeva: pai, melhor você me levar para Vrindavan. Lá eu vou ficar com o meu pai e com a minha mãe, que se chamam Nanda e Yashoda, que são os verdadeiros pais de Krishna no sentido emocionalmente espiritual. Então, Vasudeva coloca Krishna numa cestinha e ele sai com aquele bebê Krishna lindo, atravessando o rio Yamuna, que estava muito revolto por conta da tempestade. E nesse momento é muito maravilhoso, porque quando Krishna entrou com Vasudeva dentro do rio, Ananta Shesha, que é aquela serpente, já viram essa imagem de Vishnu que tem uma serpente atrás? Ananta Shesha é o princípio do mestre espiritual. Então o mestre espiritual protege Krishna daquela chuva, aqui na cestinha embaixo, e o Yamuna, ele sobe para poder tocar os pezinhos de lótus de Krishna. Quando ele toca os pezinhos de Krishna, ele baixa o seu fluxo para deixar Vasudeva passar em direção a Vrindavan. Essa história, ela contém muitos ensinamentos por trás. Outro dia a gente pode falar. Uhum. Até que no momento em que Vasudeva cruza a fronteira com Vrindavan, ele chega na casa de Nanda Maharaj e vê que todos também estavam adormecidos. E a Yashoda havia dado à luz a uma menina. E ela nem sabia, porque ela tinha, com as dores do parto, ela acabou desfalecendo. E o bebê nasceu, a bebê nasceu. Então ele troca as crianças, ele põe Krishna ali com Yashoda e pega essa menininha linda e leva com ele para Mathura. E chegando lá em Mathura, depois que todos acordaram e que Kamsa estava preocupado para ver se a criança tinha nascido, quando ele viu que era uma menina, ele falou: uma menina? Uhum. Como assim Vishnu nascendo menina vai me matar? E a irmã dele, Deva, que disse: meu irmão é uma menina, por favor, não mate esse bebê. Até parece que Kamsa ia aceitar. Ele pegou aquela menina e estava prestes a destruí-la quando ela se manifestou como a potência do Senhor. Ela é a própria Shakti dele. Ela é Yogamaya. Ela é aquela que faz todos os passatempos de Krishna acontecerem dentro e fora do mundo espiritual. E ela disse: seu tolo Kamsa, Krishna, que vai te matar, já nasceu e já está longe daqui. Ele nasceu de fato em Vrindavan. E ele vai destruir você. E aí, desse medo que Kamsa tinha, olha que interessante. Krishna é tão misericordioso que mesmo Kamsa pensando nele dia e noite, só pensando em matá-lo, em destruí-lo, em afetar os seus parentes em Vrindavan, Krishna aceitava esse pensamento de Kamsa como uma meditação. Por mais que fosse uma meditação ruim, ele aceitava tudo e ele aceita tudo que todas as pessoas fazem por ele como algo amoroso, porque Krishna só vê amor. Então, Kamsa foi enviando vários e vários demônios. Foi enviando demônios aqui na literatura védica, não necessariamente aquela coisa de tem um chifrinho, não é assim. Demônios são as pessoas que não são amorosas ou devotadas a Deus. Todos aqueles que pensam mais em si, mais no desfrute material e em destruir as pessoas para conseguir o que querem, são considerados demônios. Então, Kamsa foi enviando demônios com diferentes poderes, com diferentes habilidades, para encontrar Krishna em Vrindavan. E por isso, durante toda a infância de Krishna, até cerca de seus 10 anos e meio, Krishna foi visitado por vários e vários demônios. E com todo o seu amor, brincando, literalmente brincando, ele foi destruindo e, na verdade, liberando todas essas almas que tentaram prejudicá-lo. Então, tem muitas histórias que aconteceram, muitos demônios que Krishna matou. E a gente sabe que, na verdade, Krishna tem... quem mata os demônios é Vishnu, que está dentro de Krishna. Porque Krishna, ele contém todos os avatares dentro dele.
E o aspecto, esse guerreiro que matava os demônios, era Vishnu. Porque Krishna em si, a personalidade, Krishna se chama Sundara, ele apenas se ocupa de atividades amorosas. Isso é um detalhe importante de saber. Lindo, maravilhoso. E aí vamos passar para as raças lila, para a principal delas, né? A mais conhecida. Sim. Como é que é? Sim, a raça lila, ela é algo muito íntimo, muito secreto, muito elevado. E hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje é Ekadasi. Hoje é um dia muito especial dentro do calendário hindu, que todas as linhas seguem, que é um jejum, em que a gente não consome grãos, mas que muito mais do que jejuar é colocar a mente perto de Deus. Então, quando você fala ou quando você ouve sobre Krishna nesse dia, você recebe méritos espirituais que não dá nem para descrever. Imagina assim, imagina que eu tenho uma pilha de algodão aqui, uma montanha de algodão. Se eu coloco um fogo pequenininho assim com fósforo, esse fogo ele queima toda essa pilha de algodão. Da mesma forma, ouvir sobre Krishna no Ekadasi queima uma montanha de atividades negativas que a gente fez no passado. Então, nós todos somos muito afortunados de estarmos tendo essa conversa aqui hoje e ainda mais falar sobre a Rasa Lila. A Rasa Lila, ela aconteceu quando Krishna tinha cerca de 7 anos e meio. Isso aconteceu no começo da primavera, quando toda a atmosfera de Vrindavana era adequada, era favorável. As flores saíram, o cheiro das flores era inebriante. Assim, a brisa estava na temperatura certa, nem quente demais, nem fria demais. Quando essa noite da primavera foi chegando e a lua estava cheia, maravilhosa, era a luminosidade perfeita para que apenas Radha e Krishna se movimentassem na floresta para promover esse grande encontro de amor. As gopis, elas, ignorando a etiqueta social, ignorando o julgamento das pessoas, saíram de suas casas para encontrar o seu amado Krishna. Quando a gente ouve sobre o amor de Krishna e as gopis, talvez a gente pense, nossa, mas esse Krishna aí, hein? Danadinho! Tá muito danado, com muitas meninas ao mesmo tempo. Porém, a gente precisa sempre lembrar que tudo isso é espiritual. Que nada que Krishna faz, em momento nenhum, é comparável à nossa realidade material. É que essa é a nossa consciência por enquanto. Então a gente pensa, Krishna é um namorador. Porém, à medida em que a gente vai refinando o nosso conhecimento e entendendo a personalidade de Krishna, nós vamos entender que as gopis são os seus devotos mais elevados. Tanto que, voltando um pouquinho lá para Lila de Rama, há mais de 10 mil anos atrás, Rama uma vez apareceu numa floresta em que haviam muitos munis e rishis, muitos sábios, que estavam meditando há centenas e milhares de anos. Ao verem a forma do Senhor Rama, esses sábios, eles se inebriaram de amor e disseram, nossa, eu quero tanto o Senhor Rama como meu marido. Ai, que lindo, Rebeca, arrasou. Eu quero o Senhor Rama como meu marido. Mas como é que um santo vai querer Deus como marido? Como funciona isso? Isso também é espiritual. Existem 5 maneiras de você se relacionar com Deus. Você pode ser o seu servo, você pode ser neutro, você pode ser seu servo, você pode ser amigo, você pode ser como um pai e uma mãe, e você pode ser como um amado e amante. Então, esses sábios tinham esse amor mais íntimo pelo Senhor Rama. Só que Rama, lembra que ele só se casou com Sita, não é? A gente tem que fazer uma live sobre Rama outro dia. Ele prometeu que só iria ter uma única esposa, Sita Devi. Então ele disse, da próxima vez que eu aparecer na Dwapara Yuga na forma de Krishna, eu vou realizar o desejo de todos vocês. E assim, esses sábios se tornaram essas gopis. Existem muitos tipos de gopis. As gopis que são eternamente perfeitas, que são a própria expansão do corpo de Radha. Elas não são diferentes de Radha. Radha, ela possui tantas especialidades, tantas artes, tantos conhecimentos amorosos em relação a Krishna, que ela manifesta cada um deles na forma de uma personalidade de uma gopi.
E Gopi, vamos falar do nosso nome, Govinda, né? Pois é. Go significa vaca. É. Então, tudo que tem Go é relacionado à dinastia das vaquinhas. Olha, isso aí na frente do templo do meu mestre espiritual. Aqui na esquerda das vaquinhas é o Yamuna, aqui à direita é o Gopinath Bhavan. E aqui eu não vou contar o que a gente faz, né? Porque é surpresa quando a gente leva Mas as pessoas. pode Entendeu? contar. O Mohan, ele sempre faz esse serviço que é muito lindo, que é um serviço que purifica também corpo, mente e espírito, que é o serviço às vacas, Go Seva. Esse Go Seva é quando a gente oferece alimento para essas almas que são tão especiais e que contêm tanto poder dentro delas e que por isso também são reverenciadas. Mais uma live, hein, para as vaquinhas. Só para as vaquinhas, elas merecem. É muito, como a Índia é profunda, né? Cada coisa que a gente vai falando, a gente vê que tem E ao um mesmo oceano. tempo, Amanda, eu percebo assim, mesmo que a gente não entenda intelectualmente, eu percebo muito claramente, às vezes eu não compreendo o verdadeiro, o profundo, o completo sentido da coisa, mas Sim, alguma parte de mim deixa se tocar. É muito forte. Por exemplo, a própria reverência ao animalzinho, a vaquinha. Né? sim, Eu comecei a ter uma relação diferente com os animais no geral, mas especificamente com a vaquinha, no convívio na Índia, mas sem compreender, sim. porque isso não está muito fácil acesso a essas explicações, né? Então, Uhum. sem mesmo eu compreender o porquê, algo interno já se move, né? E isso é fantástico, porque a intuição, a devoção, ela independe até mesmo do intelecto. O intelecto depois também vai acompanhar, vai validar, vai escolher, mas tem algo por detrás, atrás, em cima, embaixo, não sei onde, mas algo que brota do nosso coração que independe da nossa compreensão intelectual. E assim é a questão com as vacas, né? Pelo menos a minha experiência pessoal. Né? Agora eu Sim. compreendo um pouco mais, mas no começo eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Essa relação que a gente Uhum. tem com as vaquinhas, né? Se quiser falar um pouquinho mais delas também. É que o afeto, a devoção suprema, ela é independente. Ela não tem causa e não tem motivo. Então, é por isso que esse amor íntimo em relação ao Senhor Supremo, é algo tão único e doce. E as vacas, elas representam justamente o amor maternal. Aqui no nosso plano material, o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. Isso é falado em todas as escrituras. E a vaca, ela é uma mãe da humanidade porque ela dá o leite para o seu bezerrinho, mas ela também sempre tem leite para dar para os outros. É claro que tem gente que não toma leite por outras questões, mas eu estou falando do sentido espiritual, num contexto em que a vaca é bem tratada, em que ela é amada, em que ela é respeitada. Ela Então a vaca, representa ela o próprio dá, conhecimento, né, Amanda? Ela representa o próprio sim, conhecimento, né? Que porque esse leite, ele nutre não só o corpo. Esse leite espiritual, ele nutre o nosso autoconhecimento, o nosso reconhecimento de que somos almas espirituais. Então a vaca, ela vem para o mundo material, dessa forma de carne e osso mesmo, porém carregando essa potência espiritual. É por isso que ela é tão respeitada e venerada na Índia e é recomendado que as pessoas respeitem em todas as partes. Mas é isso, Rebeca, eu acho que cada um vai entrando nessa consciência, nessa energia, aos poucos, de maneira natural e amorosa. E quando a gente vê, a gente já tem um amor que é inexplicável mesmo. sim, sim. Então, vamos passar para. Ah, eu queria que você falasse muito do rio Yamuna, Sim. a O rio conexão, Yamuna, né, que está lá em Vrindavan, né? Esse rio que sim, o rio passa lá. Yamuna é um palco, é o cenário das atividades de Krishna. Então, os Vrajavasis, ou as pessoas que residem em Vraja, em Vrindavana, eles fazem tudo lá. Eles colhem água, eles lavam os animais, eles lavam a roupa, eles regam as plantações. Todas as atividades dos vaqueiros e vaqueiras acontecem em função do rio Yamuna. E o rio Yamuna, ele é também uma personalidade, que se chama Vishaka Devi.
E Vishaka Devi é uma expansão de Radha. Ela é a própria Radha. Ela é como se fosse a forma líquida do amor divino, que se manifesta nessas águas escuras do Yamuna. E dentro do Yamuna, passatempos, atividades tão íntimas acontecem entre Krishna, as gopis, os gopas, que são os vaqueirinhos. E esse rio, ele guarda, ele mantém toda a potência desses passatempos até o dia de hoje. Então, quando você vai ao Yamuna, ainda hoje, você vê que é feito o mesmo ritual que há milhares de anos era feito, né, que o nosso Baba lá faz pra gente com tanto carinho e Ó, o que Baba aí. encanta. Ó, o nosso Baba aí. Ô, Baba, Jamuna Baba Ki Jai. Ele faz isso com tanto amor. E nesse ritual, a gente consegue entender um pouquinho da potência de Yamuna. Yamuna, ela tem a habilidade de nos dar firmeza no nosso processo espiritual. Quando você ora para Yamuna Devi e você diz, Yamuna, poxa, eu estou precisando muito de constância, de disciplina, de força, me ajuda. E Yamuna Devi, ela está sempre concedendo suas bênçãos, concedendo as suas habilidades devocionais para todo mundo que se abriga nela. Então, Yamuna é como uma mãe também, mas com esse humor de amante de Krishna, que é tão único e tão especial. Então, essa foto ali que eu coloquei é do ritual Arati, que é feito todo entardecer e que a gente pode sentir, novamente eu te repito, a emoção, ela toma, a elevação espiritual, ela toma conta de nós, independente se a gente compreende, independente se a gente se a gente é o Hare Krishna, independe, é muito poderoso. Esses rituais védicos, eles trazem uma energia muito poderosa. Amanda, a gente Sim. tem 15 minutos, você acredita? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, passou rápido. Olha aqui, vamos falar do Japamala. Eu acho que é bem importante, assim, falar desses Que linda! Eu acho importante a gente falar. Né? Muito bom. Então, Japamala, ele está presente em muitas linhas do hinduísmo, porque ele é um instrumento devocional. É um instrumento que faz você engajar o seu corpo e a sua mente na meditação. Então, enquanto você toca as contas, tá vendo aí da Rebeca? São pequenas continhas, né? São 108 no total. E você vai tocando essas contas, passando entre os seus dedos. Então, seu corpo está tocando, a sua mente está atenta a ter que passar essas contas e você vai falando o mantra. Então, a Japamala ela é um recurso espiritual que nos ajuda a qualquer tempo, em qualquer situação, entrar em contato com o divino. Uhum. Especificamente, essa Japamala, é sua de Tulasi? Essa é a minha de Tulasi. É de Tulasi? É. Uhum. Ah, então. Essa planta Tulasi, outra live para Tulasi. Ela é muito especial, porque ela é aquela que concede devoção, bhakti, por Krishna. Então, todos os devotos de Krishna, eles usam a Tulasi pertinho assim, do pescoço, ou usam na Japamala. Todo mundo usa Tulasi Devi porque ela é uma elevadora de consciência. Quando você tem Tulasi Devi em casa e você rega Tulasi todos os dias, você vai vendo que a sua consciência vai mudando. Krishna também só aceita os alimentos que a gente dá para ele com a Tulasi, com a folhinha de Tulasi. Então, quando você tem a oportunidade de receber uma Japamala de um mestre espiritual verdadeiro, de Tulasi, você pode cantar. Olha só, Tulasi, Hare Krishna, Tulasi Devi Ki Jai. Quando você tem essa oportunidade de cantar o Mahamantra nas contas de Tulasi, a Tulasi ela automaticamente te coloca num estado meditativo que facilita o seu processo de concentração. Porque o mantra pelo qual os Vaishnavas são conhecidos, né, que a gente ficou apelidado por conta do mantra, né? A gente é Hare Krishna. Esse mantra, ele é o próprio Krishna. Hare Krishna. Hare é Radha. E Krishna é o próprio Krishna. Então, a cada palavrinha desse mantra, ele desperta um aspecto espiritual. Ele é como se fosse descascando, assim, as nossas capas, as nossas dores
materiais e vai fazendo florescer o que nós já somos de verdade. Amanda, uma pessoa, o Henrique falou que ele deixa o japa dele no pescocinho do Ganesha. Mas Aham. eu acho que é importante tocar na nossa pele, não? Sim, atula-se. Quando você já adquiriu um nível de consciência em que você compreende a compaixão por todos os animais, você adquire o direito de tocar Tula-se Devi. Você Ah, precisa tá. conquistar esse direito. Não é algo que seja simples e comum. Tula-se Devi é muito especial. Então, quando você já é vegetariano, você conquista como diz, essa honra de poder tocar Tulasi Devi. E é importante, sim, você tocar. E em cada conta você recita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Para quem ainda não é vegetariano, não tem problema. Você pode usar qualquer outro japamala, pode ser de neem, pode ser de madeira, pode ser de cristal, pode ser qualquer outro, e você pode cantar o mantra até você adquirir essa habilidade de ter compaixão por todos os seres. Uhum. E aí eu queria que você falasse também, Amanda, desse instrumento aqui que os Hare Krishnas usam. Esse instrumento, ele não tem nome em português, a gente fala japa bag, saquinho de japa, bolsinha de japa, japa bag. Ele serve justamente para guardar a japamala, como a Rebeca está fazendo. E olha como ela coloca a mão ali dentro. Dentro ali, o japamala está apoiado no dedo médio e no polegar. Esse é o movimento. E por que ela deixa o dedo para fora quando ela coloca a japamala dentro do japa bag? Porque esse aqui representa a ira e o julgamento. Então a gente tira toda a ira, o julgamento e todos esses inimigos da mente para focar no Senhor. Prabhupada, que é o nosso grande mestre espiritual, que trouxe todo esse conhecimento que eu estou falando aqui, ele trouxe para o Ocidente, ele nos ensina que a japa, ela é a própria Arada e Krishna. Então a gente tem que proteger. Esse japa bag, ele representa o nosso coração. Então a gente guarda Radha e Krishna dentro do coração e trata com o maior cuidado, com o maior amor. E sempre que a gente pode, a gente faz esse movimento de colocar o dedinho para fora, coloca virado aqui para a gente, ó, para que a gente observe os nossos próprios erros, não fique apontando para as outras pessoas. Porque quando a gente aponta para fora, tem 3 apontados para cá. Então, essa é a instrução. Você deixa a sua ira de lado, você deixa a sua luxúria de lado, se concentra nos santos nomes, considerando que eles são o seu próprio coração. É mais ou menos esse o significado da nossa bolsinha de japa. Uhum. E o que eu compreendo também, Amanda, é que o fato da prática do sadhana espiritual de quem escolhe o caminho dos Hare Krishnas é o canto o tempo todo, em qualquer momento, né? Porque cada linha espiritual ela tem uma sadhana principal, uma prática espiritual principal, que pode ser a meditação, o canto de outro mantra, o canto que a forma com que Prabhupada, a gente acabou não dando tempo de falar, mas a forma como que Prabhupada reacende, nos relembra, nos reensina, é cantar esse mantra o tempo todo, em qualquer lugar. Então, para você poder cantar em qualquer lugar e de alguma forma ser protegido, porque se você está fazendo tua prática espiritual dentro do teu quarto de meditação, tua sala de meditação é uma coisa. Mas se você tem a proposta de fazer isso em qualquer lugar, a tua caverninha é isso aqui, né? A caverninha. A tua sala portátil de meditação, de Sei oração, disso. de conexão, Muito bom. é esse aqui. Porque daí você fica também, você protege dos olhares das outras pessoas. Porque cada o olhar traz energia. Então, se a pessoa está rezando, né? Vai ver você com um rosário na mão, não é? Isso, um japamala na mão. Então, isso é uma forma de proteger também dos outros olhares, né? E é por isso, eu acho que então que se instituiu essa bolsinha para que você possa rezar o tempo todo, não somente meia hora por dia. Claro, vocês têm uma disciplina que tem que cumprir um número de voltas
diariamente. Isso, Mas assim, 16 voltas. mas independente, também importante é manter o nome de Deus de alguma forma o tempo todo, né? Trazer a presença, a lembrança de Deus durante o dia. E a forma que os Hare Krishnas escolhem é ficar cantando o mantra, né? Mantrando. Exatamente. Não é? Tem uma pergunta aqui. Sim, exatamente. É Krishna que ensinou o mantra. É Krishna que ensinou o mantra Hare Krishna? A pergunta. Sim, sim. As pessoas pensam que o Mahamantra Hare Krishna é para Hare Krishna, né? Só que não. Não. O Mahamantra Hare Krishna ele já aparece ao longo dos Vedas, em muitas passagens, e ele sempre existiu, porque ele é o mantra, por isso que o nome dele é Maha Mantra. Ele é o mantra que contém todos os outros mantras. É como se fosse assim, eu vou tomar um remédio que tem para tirar a coriza e a dor de cabeça. Eu tomo um remédio só e resolve os dois? É assim, o Maha Mantra, ele resolve as dores materiais e traz a consciência espiritual. Ele contém, inclusive, o Om, que é o mantra primordial. Porque Hare Krishna são o Om. A-U-M, que é o masculino, o feminino e as entidades vivas. Então, o Mahamantra, ele é totalmente ensinado por Krishna, ele é o próprio Krishna. E há 500 anos atrás, quando Mahaprabhu veio para a Índia, lá na Bengala, lá em Navadvipa, perto de Mayapur, que é famoso hoje em dia, ele reavivou o poder do Mahamantra e começou esse movimento de Sankirtana. Sankirtana é o cantar ininterrupto do nome de Deus. E cantar não significa só Hare Krishna, Hare Krishna. A gente pode falar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você pode entoar o mantra. Cantar também quer dizer entoar. E aí, desde 500 anos para cá, essa linha que se chama Gaudiya Vaishnava, que é popularmente conhecida como Hare Krishna, foi se fortalecendo e na década de 60, 70, Prabhupada trouxe esse movimento aqui para o nosso ocidente, começando pelos Estados Unidos. Eu tenho uma fotinha, está em preto e branco, mas tem uma fotinha aqui de Prabhupada. Esse é o nosso querido mestre. Quando a gente vai para Vrindavan, a gente leva sempre lá para o Krishna Balaram, que é o templo. E da última vez que nós fomos, Rebeca, eu achei que aquela meditação que nós fizemos dentro do quarto de Prabhupada, nossa, foi algo poderosa. que... Olha, eu desejo isso para todo mundo, sabe? Estar ali e estar diante de Prabhupada, porque o mestre espiritual, todos os mestres espirituais, eles nunca morrem. Eles permanecem através da sua instrução. As suas palavras representam a sua própria vida e alma. Não existe diferença entre o mestre e o que ele prega. É por isso que o mestre verdadeiro, ele é sempre tão centrado e amoroso. Essa é uma maneira de você reconhecer o mestre espiritual verdadeiro. E Prabhupada, com certeza, é um deles. Então, quando a gente fica ali na presença de Prabhupada, canta o Mahamantra, depois que a gente compra as japas com as pessoas, esse é um momento, assim, é um dos meus favoritos da viagem para a Índia. Amanda, a gente tem 2 minutos. 1 minuto. 1 minuto, quase. Quer fazer um convite para a peregrinação que você vai conduzir? Sim, sim. Com muito amor, assim, a Rebeca, ela me ajudou e ela estruturou, na verdade, com toda a experiência dela e do Mohan, essa jornada Narayana, que é um nome em homenagem ao meu mestre espiritual. E a jornada Narayana, ela consiste numa peregrinação voltada para o amor de Krishna. A gente se concentra muito, tem mais tempo em Vrindavana, a gente passa mais dias em Vrindavana, conhecendo os principais templos e ouvindo diretamente nos lugares tudo isso que aconteceu, para que a gente possa absorver essa energia e levar isso para o nosso cotidiano. Porque ir para a Índia é se retirar um pouquinho para se abastecer e devolver para o mundo todas essas coisas que nós aprendemos lá. Então, eu convido todo mundo que se sentir inspirado aí no coração de nos acompanhar nessa jornada Narayana, que passa por Vrindavana, Agra, Rishikesh, que também é imperdível, para que a gente possa se aprofundar. Mayapur, né? Mayapur? Mayapur no futuro. Tá. A gente ainda não... Porque é muito longinho. Mas se você falou, eu estou aceitando. Veio na cabeça. Um dia a gente vai para Mayapur também.
E sempre vocês são super convidados. Qualquer dúvida, curiosidade, fale com a É para gente. acontecer É do esse meu coração. fevereiro, se não acontecer esse fevereiro, no próximo, não é? Isso, tudo depende da misericórdia de Krishna, né? Se não acontecer no começo, a gente vai para o final do ano que vem. Exatamente. Gratidão, Hare Krishna, Haribo, Haribo.